Bom dia, hoje nós estamos aqui na livraria Lemos e Cruz e nós estamos acompanhando o lançamento de alguns livros. A primeira pessoa com que nós vamos conversar é o Jorge Alberto Labu e ele vai comentar sobre o livro dele, que é o livro das chuvas. Jorge, tudo bem? Bem, você? Tudo jóia. Nos apresente esse livro. Tá legal. O livro inteiro eu queria o seguinte, eu estava em São Paulo, entre aqueles edifícios muito fechados, aquele acúmulo de edifícios, e começou uma tempestade, muito raio, muito trovão. O que é isso, né, que está acontecendo? Porque aqui no interior é a coisa mais diluída. Lá não, é muito concentrado naqueles edifícios. Parecia que os edifícios iam rachar. Né? Aí eu comecei a escrever o livro da chuva, que eu desenvolvi todo aqui. Como que começa o livro? O livro começa, como toda chuva, com respingos, tá? Com respingos e vão aumentando, vão sobrando pingos, vão aumentando, aí os pingos já surgem na expressão mesmo, tá? E vai aumentando até que as chuvas começam a engrossar, chegam as chuvas e eu começo a ocupar a página toda, olha, tá? E as chuvas vão evoluindo, raios, trovões, e juntamente com ela algumas expressões folclóricas, populares, preservadas, como no início delas, elas vêm como bênção, né? Então o pai pede ao filho para tirar o chapéu, agradecer a Deus, mas elas intensificando, você pede também proteção a São Jerônimo e Santa Bárbara, para que as chuvas não causem mal à sociedade e elas provocam nas goteiras, né? Telha quebrada, o que tem? Goteiras que eram tão comuns nas casas antigas, antes do concreto, e eu recorro também à internet para comentar. Então as chuvas vêm com intensidade, tem situações culturais, e elas vêm avançando mais e mais, provocam transtornos na cidade que cada vez mais se preparam para o carro e não para o ser humano. Então, olha, há uma desestruturação do texto, como se desestrutura a urbe. Então ela vem evoluindo até que vem o quê? O processo por que o Uberaba está passando, ou seja, a estiagem. Vocês veem que o texto vai se diluindo, as chuvas vão passando e o texto acompanha o processo dela. O que vem? Vem as secas. Então o texto deixa de ser abundante, como é aqui, para ser rarefeito. Então nós começamos um processo de desertificação. No deserto, o que acontece? Você tem uma linha do horizonte, a parte inferior é areia, a parte superior é o céu quase sempre azul ou bege, vermelhado, pelas chuvas que nunca caem. Então o processo do livro é isso, ele avança no deserto, aí no deserto ele encontra o quê? Os tuaregs, que são povos milenários que habitam o deserto. Então com eles nós aprendemos algumas coisas na visão do poeta, não propriamente da tradição dos tuaregs. Até que tem o tuareg, ele abre a mão e coloca um peão na mão. O peão começa a girar e solta aquele barulhinho. Esse barulhinho atrai o quê? Um vento que estava encastoado na pedra. O vento vem e vai criando força e vai o quê? Com o processo ele vai criar a tempestade de areia. Tá? Então a areia começa a tomar conta da paisagem. Aqui já não é mais a chuva de água, é a chuva de areia, a chuva de pó. Tá? E olha aqui, na areia, na tempestade de areia, você não vê, né? A vida, você quer proteger a visão, então é isso, você tem uma visão turva, como está aqui na página. Ainda continua o processo, a viagem toda no deserto, até que acontece um processo pouco conhecido no mundo, em pleno deserto de Saara. Os ventos muito fortes, eles levantam do chão uma massa fantástica de areia e de pó, e essas massas
esses volumes de areia ganham uma potência enviada pelos ventos, e essas nuvens começam a atravessar o deserto, o Oceano Atlântico. Elas vêm através de um processo fantástico, como eu disse, que é pouco conhecido, que é o processo, são as areias chamadas areias voadoras. Então elas fazem a travessia, ou seja, a grande travessia do Oceano Atlântico, que vai desaguar, que vai terminar onde? Na floresta amazônica. É onde elas caem diluídas, entende? Praticamente não visíveis, mas audíveis. As pessoas que têm uma audição privilegiada, elas percebem, vem um barulhinho, porque a areia começa a cair sobre as folhas. Tá? E esse pó africano veio fertilizar o solo amazônico. Tá? Então aí praticamente o fim, e o autor ainda usa de algumas expressões poéticas para dizer da chegada da água, embora pouca, nos poços, nas cisternas, das nossas tradicionais cisternas, porque o livro é um constante retomar da infância do autor, e até que Clarinda, que é um personagem que remete a uma personagem da minha infância, ela vem buscar a água com baldes de alegria. E aí nós encerramos essa travessia das águas pelos continentes. Falar sobre esse assunto, na realidade que nós estamos vivendo, de uma crise hídrica, de mudanças climáticas, é um convite para reflexão, pensar nas nossas atitudes. O livro, eu acho que é isso. E em relação a os outros livros que você lançou, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua história como escritor. Quantos livros você já lançou? Você acha que precisa das águas? Eu acho que precisa. Legal. O primeiro livro é Paisagem Provincial, que eu conto essa história da vida do interior, mas a partir de uma visão totalmente modernista, moderna. Depois Paisagem Provincial, que é o corpo, a paisagem, as sesmarias do corpo, ao invés das sesmarias, que são imensas terras, é a área do corpo que é explorada. Depois o Desemboque, documentário cultural, que já é livro de história. Bom, já que eu entrei na história, então tem Fragmentos Árabes, que é sobre a colonialidade ilegável, e o último, que é Corredor dos Boiadeiros. Voltando à poesia, que é Paisagem Provincial, Sesmarias do Corpo, e o terceiro foi Geografia da Palavra, que é uma coletânea de 10 livros. Tá? E esse último que é. Tem alguma vontade de escrever o próximo? Não, os próximos, um já está pronto, é chamado Ciclo dos Bastidores, que é um trabalho também de poesia a partir de trabalhos deixados por minha mãe, trabalhos de bordado, tá? Mas também usando a poesia totalmente moderna, para falar de uma tradição muito antiga. E além disso tem um trabalho sobre a ferrovia, história da ferrovia, no Triângulo Mineiro, que está 80% pronto. Quem quiser adquirir esse livro e os outros pode encontrá-los onde? Aqui. Aqui na Livraria Lemos e Cruz. Isso. E as outras, que segunda-feira eu começo a colocar nas demais. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito sucesso para você. Obrigado.